Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 41 do nono ano. E o assunto dessa aula é retorno à democracia e o retorno de Vargas ao poder. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: apontar as eleições de 1950 e a vitória de Vargas, descrever a situação do país quando Getúlio assumiu e as ações para revitalizar a economia, explicar a política de estatização da economia do governo Vargas, identificar aspectos da oposição de Vargas com ênfase ao atentado de Carlos Lacerda e determinar as causas do suicídio de Vargas e a reação popular. Antes de mais nada, lembrem-se, vocês precisam ter os materiais para a aula de hoje. São eles: você vai precisar do seu livro didático de História, que contempla este assunto e até terá mais informações das que serão disponibilizadas neste momento, o caderno de História para as anotações e depois a realização das atividades, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos sim continuar a aula de hoje. No ano, então, que a televisão fez a sua estreia aqui no Brasil, ocorreu uma campanha eleitoral para a presidência da República. Os comícios voltaram a lotar praças do país e ainda havia a promessa que o povo subiria com ele aos degraus do Palácio do Catete. Haveria investimento na indústria de base e ampliação das leis trabalhistas. Logo, quem vence a eleição? Getúlio Vargas. E ele obtém, nesse momento, 48,7% dos votos. E vence as eleições, então, de 1950. Retorna o velhinho para o comando do Brasil. Iniciava a marchinha dele, bota o retrato do velho outra vez, que tinha a ver com aquela questão do queremismo, queremos Vargas novamente no governo do Brasil. Porque lembrem-se, ele era o pai dos pobres e dos trabalhadores. E diga-se de passagem, mãe dos ricos. Então esse populismo em volta da imagem de Vargas era muito forte, o povo queria muito ele no poder e ele volta com louvores em 1950. Vargas assumiu o país desequilibrado nas contas públicas e ainda com uma alta inflação. Uma alta dos preços, o dinheiro, o salário não dava conta de pagar todas as necessidades, a alimentação, a questão do aluguel, entre outros. Mas, nesse primeiro momento, Vargas consegue modificar todo esse contexto. De que maneira? Em 1951, a gente percebe um Brasil com uma inflação menor. As exportações, elas superam as importações, por isso a gente diz que houve um superávit. A indústria de base, aquela que dá base para outras indústrias, ela foi ampliada e houve um crescimento econômico do país que atingiu cerca de 7%. Mas isso não vai durar muito tempo. Por quê? Nos anos seguintes, os avanços econômicos eles são reduzidos, em especial porque os Estados Unidos reduziu os recursos para investimentos no Brasil. E somada a essa situação, a inflação voltou a crescer no país, de modo a encarecer o custo de vida, em especial do trabalhador, aquele que colocou Vargas no poder. Então, o descontentamento estava atingindo justamente o grupo que colocou-o no poder. Aí, o que vai acontecer? No cenário político do segundo governo de Vargas, há uma instabilidade marcada por uma intensa polarização. Dois polos antagônicos, diferentes, que pensavam de modo muito diferente. Havia o nacional-estatismo de um lado defendido por Vargas e o liberal-conservadorismo.
Então vamos entender cada um deles. O nacional-estatismo defendia o quê? O fortalecimento do capital nacional, capital brasileiro, a criação de empresas estatais, empresas do Estado, do governo, como é o caso da Petrobras, Correios, entre outros, e a ampliação de leis sociais e de políticas públicas intervencionistas. Já o liberal conservadorismo pregava a liberalização, ou seja, a desregularização da economia e do mercado de trabalho, a abertura do mercado nacional a investimentos estrangeiros e o alinhamento incondicional do país aos Estados Unidos. Então, são ideias antagônicas. O que vai prevalecer? O Vargas tinha mais esse interesse na economia interna, o fortalecimento da economia interna. O próximo presidente, que falaremos na próxima aula, o JK, o Juscelino Kubitschek, ele vai valorizar mais o capital externo. Então, tem diferenças muito latentes, gritantes, que vão interferir na situação do país. Vamos entender como se deu na questão do governo Vargas. Com a ajuda da grande imprensa, a oposição a Vargas se empenhou em desqualificar o seu governo e ainda mobilizar a população contra o presidente. Além de criticar a administração política e econômica, acusavam Vargas de ser corrupto e também violento. E essa situação dele querer valorizar os trabalhadores, investir capital interno, leis que favorecessem assim o social, o todo, consequentemente ligou a ele ao comunismo, algo que não era bem visto naquele momento. Sobre a nacionalização do petróleo. Então, para defender sua posição do capital nacional, fortalecimento, os nacionalistas organizaram uma campanha nacional sob o slogan "O petróleo é nosso". Então, os nacionalistas, em 3 de outubro de 1953, conseguiram criar a Petrobras, que era uma empresa estatal, ou seja, do governo, que tinha o monopólio da extração, do refino e do transporte marítimo do petróleo brasileiro. E ainda, levando adiante seu nacionalismo, Vargas propôs também uma lei que limitava a remessa para o exterior dos lucros das empresas estrangeiras instaladas no Brasil. É claro que a oposição conseguiu vencer e essa lei foi barrada, não era possível desta maneira, porque era uma necessidade de manter, digamos assim, uma política de boa vizinhança com esses países estrangeiros, em especial os Estados Unidos. Em 1954, outra empresa estatal é criada, a Eletrobras. O objetivo da sua criação: construir usinas geradoras de energia elétrica para suprir a demanda energética do país. O projeto sofreu grande oposição e a empresa foi instalada de fato apenas em 1962, anos depois que ela foi criada, esse projeto foi criado. Outra construção do governo Vargas: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Ele foi criado por Vargas com o objetivo de impulsionar a economia. A função desse banco seria financiar novos projetos públicos e também privados, com o objetivo de desenvolver economicamente o Brasil. Reaparelhamento dos portos e também das ferrovias, além da ampliação do potencial elétrico, eram também função do investimento desse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Tudo isso era necessário até para o escoamento de mercadorias aqui do Brasil. É importante destacar a questão trabalhista, que vem muito forte presente no governo de Vargas lá no primeiro, da tal era Vargas, né, de 1930 a 45, e agora retorna. Então, Vargas se dirigia aos trabalhadores pela rádio com intimidade e frequência, e ainda promovia grandes encontros em comícios. Era um momento que ele ficava mais perto do povão.
Ele prometia ampliar os benefícios da legislação trabalhista, que foi aprovada em seu primeiro governo. Os trabalhadores, na verdade, estavam insatisfeitos porque os salários não acompanhavam o aumento do preço dos alimentos, das roupas e também dos aluguéis. Inclusive, em 1953, explodiram greves por aumento de salário em todo o país. Houve até a greve dos 300 mil. Para resolver essa situação, o que Vargas fez? Ele nomeia para ministro do Trabalho o político gaúcho João Goulart. A gente vai ouvir muito falar desse cara. Já ouviu em outra aula, mas vamos continuar até o fim dessa era democrática. À frente do Ministério do Trabalho, ele negociou com os grevistas e prometeu aumentar o salário mínimo em 100%. Pensa, o dobro. E essa atitude irritou a UDN. O UDN, que era o partido político de oposição, União Democrática Nacional. E também os aliados nos meios militares ficaram revoltados. Eles acabaram exigindo a renúncia de Jango e acusavam-o de aproximar-se demais do comunismo. Então, pressionado por eles, Jango deixou o ministério. Em compensação, no dia 1º de maio de 1954, Dia do Trabalhador, Vargas aumenta, sim, o salário em 100%, o salário mínimo do Brasil. E isso vai descontentar a oposição. Principal líder da oposição, jornalista Carlos Lacerda. Então, esse aumento do salário foi o maior argumento dele para lutar contra o Vargas. E ainda ele conquistou o apoio de grandes jornais. Intensificou dessa maneira a campanha difamatória contra Getúlio Vargas. E ao final de seus discursos inflamados ou entrevistas que ele dava, Lacerda exigia a renúncia do presidente. O que vai acontecer? Carlos Lacerda, que era jornalista e proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, grande líder de oposição, fazia várias acusações políticas e pessoais ao presidente, utilizando o seu jornal como meio. Então, no dia 5 de agosto de 1954, o chefe da segurança de Vargas, Gregório Fortunato, articulou uma tentativa frustrada de assassinar Lacerda. O que vai acontecer? O jornalista, ele sobrevive, porém, o major da aeronáutica, que acompanhava Lacerda, Rubens Vaz, acaba sendo assassinado. E, após essa situação, oficiais e subalternos das Forças Armadas estavam sendo pressionados pela imprensa para derrubar o presidente. Afinal, o líder da sua segurança havia atentado contra Carlos Lacerda. Então, o Vargas está sendo pressionado de todas as maneiras. Entre renunciar ou sofrer um golpe militar, onde ele seria tirado à força do governo do país, o presidente recorreu a uma saída trágica. Na noite de 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, onde ele ficava, Vargas pôs fim à sua vida com um tiro no peito. Deixou uma carta-testamento responsabilizando a quem? Os inimigos internos, aliados a grupos estrangeiros pelas dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. Até uma parte da carta-testamento dele. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. As manifestações do povo impediram a tomada do poder pelos militares. Então, esse golpe militar, essa retirada de Vargas, no caso, saída trágica neste momento, não envolveu a questão dos militares. E quem vai assumir o governo do Brasil? O vice-presidente Café Filho, garantindo que seriam realizadas as eleições no ano de 1955.
Embora todas essas situações de oposição, dessas denúncias em relação ao atentado, Vargas ainda era um líder bastante aclamado pelo povo. Na próxima aula, iremos falar sobre o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o JK, e líder com o slogan dos 50 anos em 5. Agora vocês devem fazer a atividade, aproveite que está tudo fresquinho, ainda na memória ali, todas essas informações, o que irá facilitar a realização dessa atividade. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!